A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Esperamos que todos estejam bem. Estamos iniciando nesta noite mais um culto para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como de costume, nós temos por costume, melhor dizendo, fazermos uma oração no início. Eu queria quebrar um pouco esse protocolo e gostaria de fazer a leitura bíblica e depois nós estaremos orando, amém, meus queridos irmãos? Atos, capítulo de número 17, Atos, capítulo de número 17, dos versos 23 ao 28 apenas, que diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O 26, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O 28 e último, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Louvado seja Deus. Aqui, por ocasião da pregação de Paulo no Areópago, nós vimos isso hoje na escola bíblica dominical mais cedo, nós temos esse entendimento e a palavra é bastante clara. O nosso Deus, ele tem controle de todas as coisas, ele criou todas as coisas, nada foge do controle das suas mãos poderosas. Então, meus irmãos, descansa o seu coração. O Deus Todo-Poderoso que está conosco aqui, neste recinto, no ambiente do templo, é o mesmo Deus que está contigo aí, com a tua família em casa, onde você acompanha pelo smartphone, pelo notebook, o computador de casa, a sua TV. O nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, meus queridos irmãos, descanse o seu coração, descanse a tua alma. Esse momento de turbulência vai passar, nós temos uma viva esperança e nós temos a esperança no sentido de uma confiança muito grande de que esse momento vai passar, de que as coisas vão melhorar, mas enquanto nós estamos passando por essas lutas, enquanto estamos vivenciando esse decreto do governador, tenha certeza que Deus, ele está conosco, Deus está com a sua igreja, ele jamais irá nos abandonar. O salmista, no Salmo 37, verso 25, ele diz que, olha, eu fui moço, agora sou velho, mas em toda a minha vida eu jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então tenha certeza de que Deus está no controle, ele está conosco, ele está no leme da nossa embarcação, ele jamais vai nos deixar sozinhos, amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, por este culto, por essa palavra inicial. Ó Deus, nós queremos te bendizer porque aqui estamos reunidos e o Senhor também está com os teus filhos aí, Pai, cada um em suas casas. Senhor, alguns que estão acompanhando no trabalho. Meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas sobre cada um dos teus filhos. Nos ajude, Pai, desperta em nós a esperança viva, a confiança, Pai, de que as coisas vão melhorar, ó Deus, e enquanto nós passamos, ó Pai, por esta pandemia, que nós possamos passar dando graças a Deus, glorificando o teu nome, porque o Senhor está conosco, jamais nos abandona. Meu Deus, nos abençoa, nos guardando. Meu Deus, nos abençoa, Pai, tirando a enfermidade. Nos abençoa, Pai, alicerçando a nossa fé no Senhor e mantendo viva e acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Assim, ó Deus, eu peço e assim eu te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Nós gostaríamos de estar ouvindo uma saudação
pelo nosso irmão Alexandre Xavier, presbítero da nossa igreja, e logo mais nós estaremos louvando ao Senhor com o Ministério Kenosis de louvor. Amém? Irmão Alexandre, com a oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma noite nós estamos aqui, transmitindo essa live e juntos adoramos o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico, irmãos, para a reflexão dos irmãos, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, vou ler do verso 12 até o verso 14, que diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos aqui um texto bem conhecido, irmão, por todos nós, onde o apóstolo Paulo, como conhecedor da cultura grega, romana ali, ele faz alusão àquele coliseu, onde corredores corriam disputando uma coroa de louro, e aquilo ali para aquele vencedor se tornava como se fosse uma divindade. Nós também, nos prendendo ao contexto ali dessa situação, nós vemos que os senhores colocavam seus escravos para correr no coliseu e ficavam jogando moeda de ouro para tirar a atenção dessas pessoas do prêmio final, Assim, trazendo para uma aplicação nas nossas vidas, nessa quarentena, onde nós estamos em casa, nós devemos manter a nossa corrida cristã. São muitos os embaraços, irmãos, que querem tirar o nosso foco, redes sociais, notícias, mas nós devemos permanecer firmes e confiantes e olhando para o alvo que é Cristo Jesus. E que não venhamos nos embaraçar nessa quarentena, onde estamos em casa, temos até tempo, mas muitas coisas querem tirar o nosso foco. Que venhamos continuar a nossa corrida, orando, lendo a palavra de Deus, fazendo o evangelho através das redes sociais também, mas não nos deixando embaraçar por elas. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar essa noite, já passando para o pastor Edson. Amém. Que palavra maravilhosa, meus irmãos? Nós estaremos agora cultuando ao Senhor também através dos louvores, com o Ministério Kenosis de louvor. Nós pedimos aos irmãos que aí na sua casa, aí do outro lado da tela, o Senhor está aí contigo, creia nessa palavra, vamos louvar ao Senhor, não vamos apenas ficar olhando e assistindo, ouvindo, mas também louve ao Senhor, juntamente com o Ministério Kenosis de louvor, e não saia daí, logo após o Ministério Kenosis de louvor, Deus tem uma palavra para o teu coração através do pastor Sérgio, tá bom? Então segura aí que Deus vai falar grandemente ao teu coração, através do louvor e também através da palavra, amém? Ministério Kenosis de louvor com oportunidade. Glória a Deus, saúde aos irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para estarmos cultuando ao nosso Deus, que desde o passado tem se revelado para nós e que nos permite estar aqui adorando a Ele. Há muito tempo atrás, um homem chamado Moisés, que revolucionou a história de um país chamado Israel, lá no passado, ele se encontrou, com Deus. Ele estava pastoreando e de repente ele vê uma sarça. Uma sarça que ardia em fogo, mas ela não se consumia. E ele, interessado e maravilhado com aquilo que ele estava vendo, ele foi ali para poder ver o que estava acontecendo, para poder admirar. Em Êxodo capítulo 3, quando ele se aproximou, no versículo 5, Deus falou para ele, o próprio Deus falou: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, nesse encontro, a partir desse encontro aqui, mudou totalmente a história de Moisés. A glória de Deus, quando o homem se encontra com Deus, e que ele vê e sente essa
tamanha glória, ele muda a sua postura, ele muda de vida e pode mudar tanto a história dele quanto a história de várias outras pessoas. E foi assim que ele fez com o povo de Israel. Foi assim que Deus agiu através da vida de Moisés. Que nessa noite você possa refletir essa passagem, que você possa buscar a Deus, buscar essa glória de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai se revelar para você. Amém? Feche seus olhos, adora a Deus com todo o seu coração. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Deus agora, meu irmão. Começa a adorar aí onde você está agora. Tenho certeza que Deus está olhando para cada adoração. Em nome de Jesus. Eu me raso por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Passar pelo fogo, não temo nenhum mal. Tu estás comigo, glória a Deus. Fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E
a glória de Deus. Mais uma vez, meus irmãos. Quem já habitou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Em onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Nós podemos sentir aqui a presença de Deus enquanto nós estamos cantando. Tenho certeza que você aí também está sentindo. Amém, meu irmão? Na vida nós passamos por dificuldades, nós estamos passando por uma pandemia, uma coisa que mudou completamente, né, os planejamentos dos irmãos que estão aí escutando agora e de muitas outras pessoas, do mundo inteiro, né, para resumir. Mas nós temos um Deus, meu irmão, que Ele, o mesmo Deus que se revelou para Moisés, Ele continua aqui. E a gente passa por batalhas, por lutas na nossa vida, tudo é passageiro, mas a mensagem que Deus tem para te dar aqui é: não pare. Eu vou continuar na história de Moisés. Ele impôs muitos problemas para Deus. Ele não sabia falar direito, ele não sabia fazer isso, ele não tinha habilidade em discursar. Deus, porém, foi na frente dele. E com a autoridade que Deus deu para Moisés, ele bateu de frente com o próprio rei do Egito, com o próprio faraó, com a autoridade que Deus tinha dado para ele. Fez grandes maravilhas no nome de Deus. Irmão, não pare. Essa é a mensagem. Todas as histórias que nós vemos aqui dos personagens aqui da Bíblia, dessas pessoas que foram pessoas que fizeram marco, que mudaram a história do tempo que eles estavam. Daniel, Elias, que já sofreu com depressão, pessoas que estavam ali, tinham tudo para dar errado, mas Deus surgiu ali, mas Deus que sempre estava com eles ali naquele momento, Ele capacitou. Não pare, meu irmão, pois Deus tem o melhor para a sua vida. Não pare. Eu adoro a gente com esse hino, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei. Feche seus olhos, sinta a presença de Deus em si. Parecia ser Adore onde você está aí. Adore. Simplesmente adore. Não importa a circunstância. Sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Você agora, irmão. Tá falando pra você agora. E volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, Deus que você serve, Deus que pode tudo. Não largue a rede, não largue. Deus conhece tua estrutura, Cante conosco. sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, se Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto,
No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Contigo nessa noite, Ele quer ter encontro com você, te capacitar, te dar força para poder continuar, prosseguir. É difícil, mas não vale, porque grandes coisas Ele tem para mostrar para você através da dificuldade, grandes coisas, deserto, local onde você fica reservado, é o local que Deus tem para te mostrar tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Adorando a Deus onde você está, que teu coração possa estar aberto para receber essa palavra maravilhosa que dá. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Sérgio Louvor agradece a oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que maravilha, né? Que louvores maravilhosos. Agora, aguce o teu ouvido, nós queremos agora encerrar a nossa participação no culto e transferir agora a oportunidade para o pastor Sérgio. Tem uma palavra para o teu coração, logo após o pastor estará orando pelas nossas vidas, estará também fazendo o desfecho do culto, amém? Nós queremos orar enquanto o pastor vai se aproximar, nós vamos orar para que o Senhor abençoe, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por toda a liturgia do culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão trabalhando, para que este culto chegue, Pai, aos mais diversos locais, ó Deus, a casas dos irmãos, que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa, Pai, a palavra, a tua poderosa palavra, traz à memória, Pai, tudo aquilo que foi estudado. Abençoa o teu servo, ele é teu vaso, está nas tuas mãos, ó Deus, aguça o nosso ouvido, o nosso coração, não apenas para ouvirmos, mas para retermos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Assim, ó Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não saia daí, Deus tem uma palavra para o teu coração. Pastor Sérgio. Glória a Deus. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom, meus irmãos, nós estarmos adorando ao nosso Senhor, rendendo graças a Ele. A palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos para louvor da sua glória. E é bom se reunir com os irmãos para adorar. Estamos aqui num grupo bem pequeno, né? Poucas pessoas trabalhando aqui para que esse culto aconteça, chegue com qualidade à sua casa. Mas aqui a glória de Deus se manifestou, a glória de Deus está presente aqui, estamos sentindo essa presença maravilhosa de Deus. Com certeza o Espírito Santo está também movendo a sua vida aí, o seu coração, já falou contigo. E nós ainda estaremos meditando na poderosa palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos, capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Entendemos que essa mensagem, ela vai alcançar muitos corações. É uma palavra de Deus para o tempo em que nós estamos passando, estamos precisando de ouvirmos a vontade de Deus. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Atos 27 mesmo, versículo 13 ao 15. Atos 27, do versículo 13 ao 15.
Nós queremos meditar com os irmãos sobre o tema os vendavais da caminhada cristã. Os vendavais da caminhada cristã. Atos capítulo 27, do versículo 13 até o 15. Nos diz assim a Bíblia Sagrada: e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão. E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Amém? Só até o versículo de número 15. Esse texto nos mostra a viagem de Paulo. Paulo estava preso, estava sendo levado para a capital do Império Romano. Ele estava com mais 275 pessoas, totalizavam ali entre passageiros, tripulantes, 276. Então era Paulo e mais 275 pessoas. Existiam outros presos com Paulo. A palavra de Deus nos mostra que eles sofreram muito durante aquela viagem. E nós queremos extrair algumas lições para a nossa vida cristã. Nós podemos comparar a caminhada cristã a uma viagem de navios. A Bíblia mostra que há fases da vida cristã. Há momentos em que nós desfrutamos de uma calmaria. Está tudo tranquilo, o mar está calmo, o vento está soprando ao nosso favor e as coisas estão sempre dando certo. Mas há momentos também que o mar está agitado e que nós passamos por muitas dificuldades, tempestades em alto mar. Nós enfrentamos tribulações. A Bíblia apresenta a vida cristã como uma caminhada também. Ela diz que lá em Hebreus capítulo 12, que nós devemos correr para uma carreira que nos está proposta, a uma maratona. Nós entendemos que há momentos de vales, de desertos, de montes, há momentos de isolamento social, de pandemias, de privações. Então nós passamos por diversos problemas. Mas Paulo, ele estava enfrentando agora uma tempestade em alto mar. Ele estava passando por essa dificuldade juntamente com outras pessoas. E quando nós falamos de vento, ou quando a Bíblia apresenta essa questão do vento, estamos nos referindo às contrariedades, estamos nos referindo às adversidades, aos problemas enfrentados pelos cristãos. Então Paulo, ele estava passando por esse problema. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 5, que nós não sabemos de onde vêm os ventos, ou o caminho dos ventos. Ou seja, aplicando, a adversidade ela vem, e às vezes não traz nenhum prenúncio, nenhum aviso. Como foi abordado agora há pouco, pelo Tiago, nós nem sabíamos que chegaremos a esse ponto. Então o vento está soprando, nós estamos passando por essa adversidade. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui no texto de Atos 27, nós queremos extrair algumas lições, mostrando aos irmãos que existem fases desse vento. No capítulo 27, no versículo de número 13, diz que os ventos eram brandos. O texto diz, e soprando o vento sul brandamente. Então era uma brisa, era algo suave. Às vezes a nossa vida está assim, tudo tranquilo, uma calmaria, e esse vento é até agradável, nós sentimos o frescor. Mas no mesmo capítulo, no versículo de número 7, fala que existem ventos contrários. Diz o texto, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Esse vento da oposição é o mesmo que aconteceu com os discípulos em Marcos capítulo 6, que eles remavam e não saíam do lugar. Jesus havia ficado na praia, ele tinha decidido orar e deixar os discípulos sozinhos atravessar o mar da Galileia. E eles remavam e não conseguiam chegar do outro lado, porque o texto diz que os ventos eram contrários. E há momentos
é o que Paulo estava enfrentando, que o vento está muito forte, que o vendaval, perdão, que o vendaval assola, que nós passamos por dificuldades tamanhas, em que perdemos toda a noção. Essa palavra euroaquilão, é uma união de duas palavras na realidade, que fala do vento nordeste. Os marujos, as pessoas que eram acostumadas com o mar, trabalhavam no mar, elas usavam essas palavras normalmente para designar esses ventos fortes. Então, quando elas passavam por uma tempestade que o vento era muito forte, elas falavam: enfrentamos um euroaquilão, um vento que veio do nordeste. Então ele originava-se ali próximo da ilha de Creta. Então, quando Paulo está naquele navio com essas pessoas, esse vento muito forte, que não era um vento brando, não era um vento apenas que estava se opondo, mas era um vento que estava destruindo, arrastando tudo. Então é esse vendaval que nós queremos meditar com os irmãos, é sobre esse vendaval, esse nível de adversidade, esse nível que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. O que esses vendavais violentos provocam, pastor? Vamos lá, e no mesmo capítulo de Atos, no versículo 15, nos diz que o navio estava sendo arrebatado, levado de um lado para o outro, e eles não podiam navegar, não tinham mais controle sobre o navio. E o texto diz que eles largaram tudo e deixou o vento levar o barco. Então esses vendavais provocam, arrastam a nossa vida com violência. Os vendavais que nós enfrentamos, que nós passamos, nos levam de um lado para o outro, produz destruição. Tem pessoas que estão com a sua vida emocional abalada. Tem pessoas que, em decorrência da pandemia, estão sofrendo financeiramente, estão desempregados, estão sendo arrastados para as dificuldades financeiras. Então esse vento, ele arrasta com violência, ele vem destruindo tudo. E o que esse vento violento provoca? No versículo 20, o texto diz assim: e não aparecendo, já havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Esse vendaval forte, ele tira as referências, tira a nossa direção. Vale ressaltar que naquela época eles se orientavam através das estrelas, do sol, através de meios rústicos, para dar uma direção à navegação. E agora tudo fechado. Se você ler o contexto do capítulo 27, você vai perceber que ficaram 14 dias sem ver lua, sem ver estrelas ou sol, apenas uma tempestade densa. Então o vendaval tira as referências. Talvez a sua vida esteja sem direção, você não sabe que rumo tomar, o que você pode fazer para melhorar, qual o caminho trilhar. Então esse vento forte, além de arrastar com violência, tira as referências. E por último, no mesmo versículo 20, diz que esse vento abala a nossa fé, a nossa esperança. O texto diz assim, no versículo 20 do capítulo 27, no finalzinho: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Lucas está registrando, porque ele escreveu o livro de Atos. Ele está dizendo: olha, não tínhamos mais esperança alguma, não tínhamos condições de controlar o barco, não tínhamos condições de ser direcionados, estávamos sem direção. E por último, não tínhamos esperança de salvação, precisávamos de um milagre. Então os vendavais da caminhada cristã, o euroaquilão, ou esses ventos fortes que nós enfrentamos, causa tudo isso. E talvez você esteja assim, sem esperança, achando que não adianta mais orar, achando que não adianta mais pedir um direcionamento para o seu líder espiritual, um conselho para alguém, dobrar os seus joelhos e pedir que a graça de Deus te aponte um caminho. Eu venho lhe dizer claramente que Deus ainda está no controle de todas as coisas. É Deus que permite o vendaval, é Deus que permite a adversidade. Ele não nos abandona no meio da adversidade. Ele permite o vendaval para moldar o nosso caráter, preparar a nossa fé, acrescentar a nossa fé aquilo que está faltando. Então Deus ainda continua no controle. Mesmo em meio a esse vento, Ele não te abandonou. Deus está contigo. Acredite que o Senhor está contigo. Os vendavais,
da caminhada cristã, além dessa questão desse vento forte provocar, nos levar de um lado para o outro, perdermos a direção e implicar até na nossa fé, na nossa esperança, quais são os ventos, pastor, da caminhada cristã? O que a Bíblia diz sobre esses ventos? Vamos lá. Existe o vento do impedimento. Está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. O sábio Salomão escreveu dizendo o seguinte: que quem olha para o vento nunca semeará. Então ele está dizendo que o vento impede nós de trabalharmos, de produzirmos. Às vezes o vento te paralisou. Isso não é demérito algum. Você tem uma estrutura talvez diferente da minha, em alguma área da sua vida. Há ventos que mesmo nos imobiliza, nos neutraliza. Nós ficamos inertes, apenas sendo levados de um lado para o outro, como eu mencionei agora há pouco. Então existe o vento do impedimento. A Bíblia também apresenta, mostrando-nos que existe um vento da destruição familiar. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 19, diz que, por permissão divina, o inimigo sopra um vento muito forte sobre a casa de um dos filhos de Jó. E nessa casa estava reunido esse filho mais velho, a sua família e todos os seus demais irmãos. Então todos os filhos de Jó estavam reunidos naquela casa. A Bíblia diz que o vento veio sobre os pilares, os 4 cantos da casa. A casa caiu, os escombros, o telhado, as paredes caíram sobre os filhos de Jó e todos morreram na mesma ocasião. Existe o vento para destruir a família. O inimigo, ele usa de astúcia para destruir, colocando desânimo, atingindo o emocional, trabalhando no coração da pessoa a ansiedade, a depressão. Então existe esse vento querendo acabar com tudo. Mas se a nossa casa estiver edificada sobre o Senhor, com certeza Deus vai continuar dando livramento. Mas existe esse vento, segundo a Bíblia. Existe o vento também da correção. Nem todo vento que nós estamos passando, ou venhamos passar posteriormente, é um vento porque nós estamos andando com Deus. Não, existe o vento por causa da nossa desobediência. Está lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Jonas estava dormindo no porão do navio. Deus enviou um vento sobre o mar, porque Jonas estava fugindo do propósito. Jonas estava em desobediência, e Deus enviou aquele vento. Quase que todas as pessoas que estavam no barco, quase que o barco afunda, e todas as pessoas, elas iriam morrer, por causa da desobediência de um. Quase que muitas pessoas pereceram por causa da desobediência de um homem. E por último, a Bíblia também diz que existe o vento para provar os nossos alicerces espirituais. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz que desceu a chuva, encheram os rios, transbordaram os rios, e assopraram os ventos contra aquela casa. Então vem o vento para provar os nossos alicerces. A Bíblia diz ali no contexto que existe uma casa que é edificada sobre o alicerce, que é a rocha. Existe uma casa que é edificada sobre a areia. A casa na rocha representa alguém que ouve a palavra e pratica. Aí ele é comparado àquele que edificou a casa sobre a rocha. Mas alguém que ouve e não pratica, não deixou de ouvir, mas não praticou, vai edificar a casa sobre a areia. A mesma adversidade, ou as mesmas adversidades que vem sobre a casa da rocha, vem sobre a casa da areia. A diferença é o resultado final, porque a casa na areia, a Bíblia diz que ela cai e grande é a sua ruína, mas a casa sobre a rocha permanece inabalável. Então o vento prova os nossos alicerces. Essa dificuldade que estamos enfrentando está nos mostrando, provando a cada um de nós, que tipo de compromisso que nós temos com o Senhor. Quais são os nossos fundamentos? Onde a nossa vida verdadeiramente está alicerçada? Se na rocha ou na areia? Então são esses tipos de ventos que a Bíblia Sagrada apresenta. Pastor, então o vento vem para provar a minha vida espiritual, para destruir a minha família, para me corrigir, para impedir o meu avanço, o meu crescimento. Existe algum benefício? Existe o lado bom desses ventos? Óbvio que sim. Claro que existe. Dentro do contexto de Atos 27, nós encontramos muitas coisas em outros textos da Bíblia também.
nós encontramos ações de Deus no vento. Deus age no meio do vento. Quando eu falei do primeiro tópico, mostrando aos irmãos que Deus está contigo no vento, eu vou lhe provar na Bíblia as ações de Deus através do vento. As adversidades vêm, assolam, mas Deus está trabalhando através dessa adversidade. Deus usa o problema que estamos enfrentando para nos moldar e glorificar o nome dEle. Qual é a ação de Deus no vento, pastor? Atos 27, do versículo 23 até o versículo 25. Deus fala no meio do vendaval. Paulo, ele disse o seguinte, a Bíblia Sagrada nos mostra, Paulo, ele convoca todas as pessoas que estão naquele navio, que não estavam se alimentando, que já estavam sem esperança. E Paulo então chama a atenção de todos e diz o seguinte: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Deus falando no meio da tempestade: importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo, você, Paulo, e mais 275 pessoas. Portanto, disse Paulo, ó varões, tende bom ânimo, se alegrem, busquem forças, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como Ele me falou. Deus fala no meio da tempestade. Nós devemos estar com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Deus está falando contigo no meio da tempestade. Deus requer um compromisso maior. Deus requer uma dedicação maior. Deus requer um empenho maior. Se retrate com o seu cônjuge. Vai buscar o perdão dos seus pais. Procure agora alinhar a tua vida de acordo com a palavra. Deus está falando contigo há dias, talvez há semanas. Tem situações que ainda as portas não se abriram. Existem situações na sua vida que o Deus ainda não aprovou, não te respondeu. É porque Ele quer que você ouça a voz dEle. Você tem que entender que o Deus que fala na tempestade é o mesmo Deus que também trabalha a favor de cada um na tempestade. Deus prometeu, Paulo, ninguém vai morrer. Jonas desobedeceu e por causa dele muitos morreriam. Mas a Paulo, porque era temente a Deus e obediente, Deus disse, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entrego a alma de todos que estão nessa embarcação nas tuas mãos, ninguém vai morrer. E no contexto Paulo vai dizer assim, olha, vocês devem agora se alimentar, vamos comer. E o barco sendo despedaçado pelos ventos, vamos se alimentar. Por quê? Porque Deus disse que nenhum cabelo da cabeça de vocês irá cair, ninguém vai perecer, porque Deus falou, e Deus está falando ao teu coração nessa noite. Deus está ministrando no teu íntimo. Ele não quer só metade, Ele não quer só uma parte. Deus quer o todo do teu ser. Ele é poderoso para arrancar essa depressão agora. Ele é poderoso para curar essa ansiedade agora. Mas Ele quer a entrega da sua alma. Com todas as tuas fraquezas, limitações, se entregue a Ele agora. E Deus vai continuar falando contigo na tempestade. Segundo, a ação de Deus no vento. Providência divina. Deus envia providência através do vento. Números capítulo 11, versículo 31. O povo estava reclamando por causa do maná. Não suportavam mais comer maná. A Bíblia diz assim, então soprou Deus um vento, e trouxe codornizes da banda do mar, espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Preste atenção nisso. Estava no centro do arraial, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, quilômetros de distância, 90 centímetros do chão, forrado de codornas. E o texto sagrado diz que quase 2 cômodos, quase 90 centímetros são 1 metro. E o povo saiu de suas tendas para colher. E passou muitos dias colhendo, porque o vento de Deus sopra para trazer providência para a tua vida. Parece que é destruição. O diabo destruiu, matou, acabou com a família de Jó. Mas o vento de Deus sopra e traz providência para a tua casa. Providência espiritual, providência financeira,
O vento de Deus sopra e dissipa também os laços, os perigos, o mal. Isso aqui não é revelação, é fé. Eu acredito que o vento de Deus está soprando sobre a tua casa, que a providência de Deus está chegando sobre o teu lar. Mas pastor, não estou nem saindo de casa. Em Samaria estavam cercados, as mulheres cometendo canibalismo, mas Deus usou o profeta e disse: amanhã a estas horas haverá comida e abundância sobre Israel. E eu também libero esta palavra. Amanhã a estas horas a tua situação pode estar mudada. O vento de Deus está soprando e trazendo providência para a tua casa. Aleluia. Ação de Deus no vento. Deus traz livramento através do vento. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Você está sentindo a presença de Deus aí? A Bíblia diz que Israel estava diante do Mar Vermelho. De um dos lados a rocha de Meribá, atrás o exército de Faraó. Estavam marchando, o exército marchando para dizimar toda a nação israelita. A Bíblia diz no capítulo 14, versículo 21: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, preste atenção nessa expressão, toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Além do vento era noite. Noite na Bíblia representa também dificuldades, adversidades. Durante aquela noite ninguém estava vendo. Por quê? Veio do Oriente, preste atenção nisso. Moisés toca nas águas aqui, mas o mar abre de lá para cá. Veio do Oriente, tudo escuro, ninguém percebeu, ninguém estava vendo, mas o mar estava abrindo de lá para cá. Aleluia. Quando amanheceu o dia, o mar já estava aberto, uma parede do lado direito, outra parede do lado esquerdo, e o povo passou a pés enxuto. Não está vendo? Não está produzindo estardalhaço? Mas o vento do livramento está alcançando a tua vida, a igreja do Senhor, a nossa nação. Há um Deus que está à frente, trabalhando de todas as coisas. Deus não é surpreendido por nada. Deus não é pego em percalço algum. Não, Ele está trabalhando, está tudo escuro, mas existe uma porta se abrindo a favor do seu povo. Há um vento do livramento, o vento, a ação de Deus no vento, produz livramento. Glória a Deus. O que o vento produz, pastor? Já estamos concluindo. O vento produz restauração espiritual. Ezequiel capítulo de número 37, versículo 9 e 10. A Bíblia diz que havia, no capítulo 37, a partir do versículo 1, havia um vale, havia uma depressão, um sopé entre dois montes. Ezequiel é levado em espírito àquele vale, e ele vislumbra ali ossos humanos espalhados pela face do vale. E Ezequiel vai dizer que os ossos não estavam apenas secos. Ele usa um superlativo. Ele fala que os ossos estavam sequíssimos, espalhados. O crânio aqui, o fêmur ali, a fíbula em outro lugar, os menores ossos do corpo humano, o martelo, a bigorna, os ossos do ouvido, todos espalhados. Muitos ossos, numerosos ossos. E a Bíblia diz que Deus manda ele caminhar sobre o vale. Tem lições preciosas aqui. Às vezes no vale nós paramos. No meio do vento, falei agora há pouco, neutraliza. Mas Deus manda Ezequiel andar no meio do vale. Sabe o que Deus está nos ensinando? Não é para parar, acabamos de cantar. Não devemos parar, não podemos parar. Caminha no meio do vale. Pastor, se eu caminhar a situação é mudada, você vai estar obedecendo a Deus. A igreja do Senhor, os servos do Senhor não podem se acovardar mediante as lutas, as dificuldades. Caminha no meio do vale. E depois Deus faz uma pergunta a Ezequiel: Ezequiel, poderiam esses ossos voltarem a viver? E Ezequiel sabiamente responde: Senhor, Tu sabes. A outra lição, irmãos, Deus controla e sabe de todas as coisas. Tu sabes, Senhor. E Deus entrega agora a responsabilidade a Ezequiel. Ezequiel, profetiza a esses ossos. Profetiza dizendo: ossos secos, deem ouvidos à palavra
do Senhor. Como é que ossos irão ouvir a palavra de Deus? Onde há morte, onde não há esperança, na região do silêncio, como escreveu o salmista, ou o sábio Salomão em Eclesiastes, como que alguém vai ouvir? A palavra de Deus, ela é poderosa para até dos mortos, a Bíblia diz, trazer vida para as pessoas. É a palavra de Deus. Ezequiel vai profetizar a palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 9 e 10, após ele profetizar, houve barulho no vale, formou-se então vários corpos, várias pessoas, um exército numeroso, mas eles não tinham espírito. E no versículo 9 e 10 diz assim: e ele me disse, Deus falando a Ezequiel, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz: espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. O vento de Deus traz restauração espiritual. Talvez você está se sentindo vazio, esse afastamento do templo, do lugar de culto coletivo. Você não conseguiu ainda assimilar, ter vida com Deus aí. Mas o Espírito Santo que se manifesta aqui, em todos os outros templos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Paulo disse: vós sois templo do Deus vivente. Pedro escreveu dizendo que nós somos casa de Deus, pedras edificadas para a morada de Deus no Espírito. Então esse Espírito que está em você, ele não virá, ele está em você, ele jorra do teu interior. Está lá em João capítulo 7, do interior daqueles que creem em Cristo, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva, que jorram para a vida eterna. O vento de Deus traz vida a você. Esse vento é que restaura, esse vento é que levanta espiritualmente, é esse vento que entra na nossa casa, na nossa família, e arranca o que não agrada ao Senhor. É esse vento que coloca para fora aquilo que não é da vontade de Deus. É esse vento que levanta um exército numeroso, poderoso, cheios da presença de Deus. Que esse vento agora comece a restaurar a sua vida. Que esse vento comece a encher a sua vida. Que esse vento possa fazer você transbordar da presença de Deus. Que esse vento te faça ter mais vida com Deus, mais fé no Senhor. Que esse vento te faça um adorador espontâneo, fervoroso, um adorador que rende graças ao Senhor, independente da adversidade ou do vendaval. Que esse vento comece a fazer uma obra que eu não posso fazer, mas ele pode mudar a sua história. O vento do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito e com fogo. Seja agraciado com a cura que vem do alto como manifestação desse Espírito. Que a tua casa seja tomada por essa presença agora. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, que a providência, que o cuidado, que o livramento atinja a tua casa agora. E esse vento sopre sobre a tua rua, a tua quadra, os teus vizinhos, alcance os teus familiares. Que o Espírito agora encontre corações quebrantados. Que o Espírito agora encontre lugar na tua vida e enche agora. Que o Espírito Santo te enche agora. Entenda que esses ventos não é para destruição, é para o aperfeiçoamento, é para livramento, é para provisão e para te encher da presença do Espírito Santo. Os vendavais da caminhada cristã, virão outros ventos, virão outras adversidades, mas em meio a tudo isso, Deus vai nos dar vitória em tudo. Você acredita dessa forma? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar, depois do ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor. Vamos orar primeiro. Eu quero orar. Estou com um desejo no meu coração de interceder pela tua vida. As pessoas que estão nos assistindo agora, as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, se distanciaram, talvez até de um mês para cá, naufragou na fé. Volta para Cristo.
Você que está distanciado há muito tempo, você que nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ei, volta para Jesus hoje, reconcilia com Ele hoje. Pastor, estou passando por toda essa dificuldade. O mesmo Deus que permite o vento das adversidades é o Deus que trabalha em meio a esse vento, e Ele vai mudar a sua história. Ele é poderoso para isso. Reconcilia com Cristo agora. Eu quero orar pela vida de todos os irmãos, para que Deus restaure, entre com providência, mude a situação espiritual, financeira, emocional, familiar, e Deus também possa resgatar muitas pessoas. Nós vamos orar agora, eu, os irmãos que estão aqui, nós estaremos orando pela tua vida, pelas nossas vidas. Não limite a ação de Deus, não limite a ação de Deus, porque você está assentado na sala de casa, assistindo através da TV, no celular, do computador. Não limite a ação de Deus. Deus continua operando milagres através desse vento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós acreditamos no poder da Tua palavra, no poder do Teu nome, e nós levantamos esse clamor aqui agora, Pai, entendendo que a Tua vontade é esta, que nós venhamos ser alvo da Sua graça, do Seu cuidado. E o vento é uma dádiva também do Senhor. O Senhor está permitindo o vento soprar sobre a nossa nação. O Senhor está desnudando, revelando, trazendo à tona o fundamento de muitas igrejas, de muitos ministérios, de muitos cristãos. O Senhor está provando quem é quem está em Ti, quem está, meu Deus amado, apenas como fundamento na areia, ou quem está edificado sobre a rocha. Mas a minha oração é para o Senhor usar de misericórdia com todos nós. Precisamos de estrutura, precisamos de força, precisamos de graça. Não podemos, meu Deus, suportar por mais tempo esse vento. Ajuda-nos, socorre-nos. Socorre-nos, Deus. Traz livramento ao meu irmão, à minha irmã, essa família, Pai. Restaura essa família emocionalmente. Abre portas financeiras, sopra com providência, sopra com livramento, sopra com avivamento, Senhor. Traz o milagre que os teus servos estão buscando em Ti. Irmãos que estão aqui orando agora, que estão nos assistindo, meu Deus, do outro lado, renova a vida deles através do poder do Seu Espírito. Espírito Santo, enche os teus servos, enche até transbordar, fortalece, renova, revigora, traz cura emocional, traz cura física. Deus, essas vidas que estão se rendendo ao Senhor, se entregando ao Senhor, salvação de almas agora, reconciliações, ó Pai. Faça, meu Deus amado, um grande rebuliço no mundo espiritual, uma grande ação no mundo espiritual. Quebra cadeias, quebra grilhões agora. Nomes de familiares que estão sendo apresentados agora, meu Deus, vai de encontro a essas pessoas, trazendo cura, libertação. Sopra o vento lá, dissipa a ação do inimigo, ó Pai, lança por terra. Espírito Santo, sobre a vida da tua serva, que ora e chora agora. Teu filho que derrama lágrimas agora, com as mãos levantadas e pedindo: enche-me, Deus. Muda a história, faz coisas extraordinárias, ó Pai, e continua soprando mais e mais do Seu poder e da Sua graça, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Nessa mesma atmosfera de adoração, vamos adorar agora com o ministério Kenosis de louvor. Continue adorando, o culto não acabou. Renda graças, glorifique, exalte, louve ao Senhor, que esse vento vai continuar soprando ao seu favor. Glória a Deus, aleluias. Tu és santo, Senhor, digno de toda glória e de todo louvor. Oh Deus, te adoramos para todo sempre, Deus. Aleluia, aleluia. Digno de glórias
e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno é de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória. Adoramos o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Como é bom nós estarmos juntos, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Queremos, nesse momento, agradecer a todos os irmãos, o Ministério que nós de louvor, os irmãos que estão trabalhando aí por detrás das câmeras, nos ajudando. Agradecemos aí ao pastor que trouxe a palavra ao nosso coração, orou por nós. Então nós louvamos a Deus por tudo, que Deus possa continuar te abençoando. Olha, não esqueça, dê o seu like aí, não esqueça, convide pessoas para que possam fazer parte, se inscrever no nosso canal, porque assim fazendo, nós estaremos divulgando cada vez mais a palavra de Deus e consequentemente alcançando mais pessoas, tá bom, irmãos? Então não esqueça, nos ajude aí nesse sentido, tá bom? Queremos agradecer a todos, que o Senhor possa te abençoar. Não esqueça, às terças e às quintas, nós temos também aí os nossos cultos, tá bom? Pelo Instagram, pelo YouTube, estará sempre sendo avisado, então não esqueça, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus possa te guardar a tua casa, a tua família, que você tenha uma semana abençoada nos braços do Pai, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa repousar sobre o seu coração, sobre a tua casa, a tua família, não só hoje, mas para sempre. Todos possam dizer amém, amém. Uma boa semana a todos, a paz do Senhor Jesus.